Por que ler Revestrez? Ler para saber, ler para crescer, ler para distrair, ler para pensar. Ler porque tem poesia, ler para acordar, ler para se divertir, ler para descansar, ler para existir. Ler só para ler mesmo, ler para conhecer, ler para estranhar, ler porque é bom, ler para ser feliz. Não importa por quê, mas leia. Revestrez, para quem está pensando. Qual é a minha utopia? Quer dizer, o que eu quero é uma sociedade brasileira menos injusta, menos feia, menos malvada, mais democrática, mais aberta, menos elitista, mais popular. É isso que eu estou querendo. Se é isso que eu estou querendo, eu não posso ser um autoritário. A gente tem que ser respeitado e é preciso brigar nesse país para ser respeitado. Salve, salve, baladeiros! Wellington Soares, aqui diretamente do Piauí, de Teresina, terra natal de Mário Faustino. Ele viveu em Teresina de 1930 até 1941. Aos 14 anos ele se mudou para Belém. E de Belém depois ele foi para o Rio de Janeiro, onde acabou se consagrando nacionalmente. Mas para falar sobre o Mário Faustino, nós convidamos a Sérgia A., que é escritora também. É escritora, é romancista, é poeta, é romancista, não é? Então, uma pessoa que tem todo o conhecimento sobre a vida e obra de Mário Faustino. Aqui era uma casa residencial, hoje é o Sesc Senat, né? Mas aqui onde ele nasceu, para vocês terem uma ideia, depois chegou a funcionar uma agência da Varig. Então aqui nós estamos na Praça Landry Salles, que é mais conhecida como a Praça do Liceu, tá certo? Onde ele aqui brincava, ele circulava, tá certo? Então convidamos vocês para assistir a essa aula, né? Na sala Paulo Freire, uma bela homenagem ao nosso grande educador, e nessa edição do Piauí. Então todos convidados, um grande abraço, tá certo? E a gente se vê nessa aula sobre Mário Faustino, ministrada pela Sérgia A. E antes eu queria agradecer a oportunidade e também falar da minha alegria, né, de estar falando hoje sobre Mário Faustino, por conta da minha experiência com esse nome. Eu não conheci Mário Faustino na escola, né? Quando eu entrei na faculdade, eu nunca tinha ouvido falar desse poeta, mas eu conheci muita gente. E aí, entre as pessoas que eu conheci uma moça que se tornou minha amiga, e ela é minha amiga até hoje, que é sobrinha de Mário Faustino. Ela era filha de uma das irmãs dele. E nós ficamos muito amigas, e eu frequentava muito a casa dela. A casa dela era aquele tipo de casa que as portas estão sempre abertas para os amigos dos filhos. E ela tinha uma irmã que, na época, ainda era estudante, mas se tornou artista plástica. E esse nome era pronunciado com muito orgulho, com muita alegria dentro da casa, né? Estavam sempre falando do tio que tinha ido embora, que tinha se tornado um grande poeta e uma referência da literatura brasileira. Então, assim, mesmo quando bem mais tarde eu resolvi estudar literatura, também não encontrei Mário Faustino na faculdade. E quando eu resolvi fazer um mestrado, eu tentei montar um projeto com tradução e estudando as traduções de Mário Faustino, mas também não consegui adequar esse projeto às linhas de pesquisa da faculdade na época, e aí eu não terminei abandonando esse projeto. Mas, para mim, tem esse grande valor, porque ele chega até mim por esse veio, por essa via do afeto, né? Era esse nome
que era pronunciado com alegria, que chegava e que despertou em mim o interesse de ler os textos, de ler a sua parte crítica também, e de ler tudo que se escrevia e se publicava sobre ele. Então, assim, eu pensei num tema para a nossa conversa de hoje, e esse tema é A Vitória Pertence ao Tempo, que é um verso de um poema do Mário Faustino que eu gosto muito, né, e que se chama Ressuscitado pelo Embate da Ressaca. Eu vou ler rapidinho como uma introdução. Ressuscitado pelo embate da ressaca, eu, voz multiplicada, ergo-me e avanço até o promontório, onde um cadáver, posto em maca, hecatombado pela vaga, acusa o céu com 100 olhos abertos. Fujo, e mais adiante, o açou rebento azul e a pomba, despedaçada, ensanguenta-me o rastro. Avante, sombra, avante, caça-me a permissão de ficar vivo. O nada ladra a meu lado, lambe e morde o calcanhar, sem asas de quem passa e no espaço se arrasta, pedindo paz ao fim que ao princípio não basta. A vitória pertence ao tempo que no ar agita um homem só, troféu tripudiado pela noite que abate o sol no mar manchado. E esse tema não vem à toa, né? Porque Mário Faustino teve uma vida muito breve, né? Ele só viveu 32 anos, e hoje, 61 anos depois da morte dele, nós estamos aqui conversando sobre a genialidade dele e confirmando, de certa forma, esse verso, né? Em que ele afirma que a vitória pertence ao tempo. E aí a gente vai falar um pouquinho, né, vai dividir essa aula um pouco sobre a vida e um pouco sobre a obra, porque é preciso falar da vida para dar uma dimensão, né, da importância de Mário Faustino na literatura brasileira, não só para os piauienses, mas na literatura brasileira da década de 50 e para o que veio logo depois, né? E também porque a obra e a vida de Mário Faustino estão muito entrelaçadas, né? Não dá para falar da vida sem falar da obra, e não dá para falar da obra sem falar da vida, porque ele praticamente dedicou a vida inteira à literatura, né? Porque ele começou desde novo. Então, assim, para a gente começar, ele nasce aqui em Teresina, né? Em 1930. Ele é o 20º filho de uma família daqui de Teresina, um filho mais novo, e como era muito comum nessa época, os filhos mais velhos cuidavam dos mais novos, né? E quando o irmão dele mais velho decide trabalhar em Belém, ele leva com ele o irmãozinho mais novo, que tinha por volta de 10 anos. E é lá em Belém que esse menino, esse garoto, muito cedo já manifesta, né, já revela o seu grande interesse por estudar línguas e por estudar literatura, né? Tanto que aos 16 anos ele já publicava em um jornal local, que era o Província do Pará. Ele escrevia crônicas, crítica de cinema, já fazia tradução de poemas e também fazia tradução de matérias internacionais para o jornal. E ali ele conhece toda a intelectualidade local, professores, escritores, junto com alguns, funda uma revista de literatura chamada Encontro, e depois, quando ele faz 18 anos, um outro jornal lá de Belém também, chamado Folha do Norte, publica, né, dá uma página inteira do seu suplemento literário para publicar os seus primeiros poemas, né, já indicando aí a promessa que ele era como poeta, né? E aí, nesse meio, esse jornal funcionava assim como um aglutinador, né, de toda a intelectualidade local, né? E era um jornal que também fazia um certo intercâmbio com o eixo Rio-São Paulo, né? E para vocês terem uma ideia, assim, a Clarice Lispector escreveu para esse jornal, na época que ela passou por lá. Então, o nome dele começa a ganhar uma certa projeção, mas, ao mesmo tempo, ele também tinha entrado para a faculdade de Direito, né?
E aí ele trabalhava no jornal e estudava direito, mas aí por volta do ano de 1950 ele resolve interromper os estudos, porque não era muito a área de interesse dele, e vem para Teresina passar uma temporada. É uma temporada curta, mas segundo os estudiosos da biografia dele, dizem que foi uma temporada muito importante, porque é um momento em que ele se afasta daqui todo aquele burburinho lá que se formava em torno do jornal em Belém e se dedica completamente às leituras, né, à reflexão, e até a tomar a decisão sobre o seu futuro. E aí, quando ele retorna para Belém, ele decide ir para os Estados Unidos estudar, consegue uma bolsa de estudos e vai passar 2 anos em uma universidade na Califórnia, estudando teoria literária e literatura de língua inglesa. É um período muito fértil, né, que ele se dedica completamente aos estudos, e quando termina o curso, ele vai para a Europa, porque ele tinha uma ânsia muito grande de conhecer outras culturas, outras línguas, né? E aí, quando ele retorna para Belém, ele encontra um poeta norte-americano que estava morando em Belém, que é o Robert Stock. E ele dizia, né, que esse foi muito importante esse encontro, porque com ele aprendeu o que ele chamava de real work, que era a lapidação dos poemas, é o trabalho com a palavra, porque ele entendia a poesia como um trabalho da língua, né? E aí isso é muito importante para ele, porque nesse período, alguns anos depois, ele está preparando o seu primeiro livro. E aí, em 1955, ele publica o primeiro livro, que é O Homem e Sua Hora, e que, inclusive, é o único livro que ele consegue publicar em vida, né? Esse livro é publicado por uma editora do Rio, e aí, sim, ele é muito bem aceito, teve boas críticas, e aí, sim, o nome dele ganha essa projeção nacional. E depois disso, em 1956, por aí, ele vai para o Rio de Janeiro para ser professor da Fundação Getúlio Vargas, e nessa época coincide, né, essa transferência dele coincide com o momento em que o Jornal do Brasil estava estava articulando, né, o suplemento semanal, o suplemento dominical, né, do Jornal do Brasil, e o editor estava à procura, né, de novos profissionais, ele queria dinamizar um pouco essa discussão da cultura, né, ele queria conquistar a intelectualidade, mas trazer uma, uma certa novidade, um certo dinamismo, né, para a discussão da literatura. E aí é nesse momento que é como se Mário Faustino estivesse no lugar certo, na hora certa, né? Ele está no Rio de Janeiro e nesse momento que o Jornal do Brasil está criando esse suplemento, e ele passa a trabalhar lá e ganha, então, a tarefa, né, de organizar uma das páginas desse suplemento, que é o Poesia Experiência. E aí ele fica 3 anos trabalhando nesse jornal, aí depois ele deseja voltar para o seu próprio projeto literário e resolve se afastar do jornal. Ele é contratado pela ONU, vai trabalhar em Nova York, né? Ele acha que lá, tanto pelo fato de ter acesso, né, a outras culturas, outros poetas, ele teria também tempo, né, que esse trabalho no Jornal do Brasil estava consumindo muito tempo dele, e ele teria tempo para se dedicar ao seu próprio projeto literário. E ele fica lá até 1962. Depois retorna para o Rio, começa um trabalho no jornal Tribuna da Imprensa, e, né, trabalha com Milor Fernandes, com Paulo Francis, mas aí, logo em seguida, esse jornal fecha, e ele é contratado novamente pelo Jornal do Brasil, mas dessa vez como correspondente internacional, e indo de volta para Nova York, que era o sonho dele. Só que, infelizmente, ele não consegue realizar esse sonho, né? Na ida para Nova York, o voo dele tem um problema e explode, um pouco acima da Cordilheira dos Andes, né?
E aí, novamente, a gente pode retornar ao poema, porque naquele momento, então, que a morte caça o direito dele de permanecer vivo, como ele diz no poema que foi lido lá no início. Nós vamos então, pegar desse ponto para falar da obra, né? Que é esse ponto da página do suplemento literário do Jornal do Brasil, do suplemento dominical do Jornal do Brasil, que é a Poesia e Experiência. E por quê? Porque é aí nessa página que se concentra assim, todo o esforço da militância literária de Mário Faustino. A gente não pode esquecer que nós estamos falando dos anos 50, né? Dos anos dourados, havia uma certa... Ali, os suplementos literários dessa época dos jornais estavam tentando, né, promover toda essa discussão da cultura. E no Jornal do Brasil não era diferente, eles também queriam se tornar uma referência para a literatura nacional. E o Mário Faustino assume esse trabalho com muita seriedade, né, porque ele tinha também essa intenção de fazer uma intervenção didática. E por que ele queria fazer isso? Porque o diagnóstico que ele fazia, né, do panorama da literatura nacional era muito ruim. Ele considerava que havia falta de rigor, que havia ausência de uma crítica literária mais séria, né? E aí não é que ele não gostasse dos poetas da época, muito pelo contrário, né? Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, todos para ele eram considerados grandes poetas, mas eles achavam que eles estavam num patamar lá em cima e que não havia uma troca, uma interlocução com as pessoas que estavam querendo, né, escrever. Então, ele aproveita esse jornal e o transforma assim, como se fosse um curso de poesia com aulas semanais, né? E aí esse jornal ele é dividido, essa página dele é dividida em pequenas seções, né? Por exemplo, tinha a seção Poeta Novo, em que ele trazia nomes, né, que estavam surgindo ali na poesia. Claro que os poemas publicados passavam pelo crivo dele, e os que não eram considerados publicáveis, ele mandava um bilhetinho. A doutora Maria Eugênia Boaventura, que é uma professora da Unicamp, grande estudiosa da obra de Mário Faustino, ela citou um desses bilhetinhos num dos livros, e ele dizia assim: estimado poeta, escreva mais, leia muito, pense muito, participe muito, procure fazer da poesia um instrumento de autorrealização, de autoafirmação, de criação, de doação, de comunicação, e não de autoconsolação. Eu acho que é um recado válido até hoje. Tinha uma outra seção, um outro pedacinho também lá, que era o melhor em português, que ele trazia poetas de língua portuguesa, não só de Portugal, né, mas de outros países de língua portuguesa, sempre com essa preocupação da excelência. Um outro quadrinho era o É Preciso Conhecer e Clássicos Vivos, né, onde ele trazia os poetas tradicionais, os poetas da antiguidade, e colocava ao lado dos modernos, né, até como um parâmetro para você estudar comparativamente, né? Tinha um outro também chamado Subsídios de Crítica, ele trazia pequenos trechos, né, de críticas que eram publicadas lá fora, para colocar para discussão, né, para discussão, para leitura, porque os suplementos literários serviam muito para isso, eles eram um palco de discussão, né? As pessoas liam e discutiam. E aí tinha um outro quadro que era bem importante também, que era o Diálogo de Oficina, que nesse ele trazia as suas próprias reflexões teóricas, né? Porque ele tinha estudado teoria literária, ele gostava de estudar a teoria literária, e aí ele trazia as suas próprias reflexões, os seus estudos, porque ele também se considerava um poeta em formação, e aí todo o seu conhecimento ele compartilhava com o público que também queria se tornar poeta. E um outro ponto que para mim foi o que mais me chamou a atenção, porque eu gostava da questão da tradução, que era a seção de traduções. Ali ele publicava tanto os
os poemas originais, né? E a tradução que era feita ali. Nesses quadros foram publicados tradutores como Haroldo de Campos, como Augusto de Campos, né? Haroldo de Campos, inclusive, se torna um dos seus melhores amigos. E ele tinha uma concepção de tradução muito interessante, que fecha muito com o pensamento de Haroldo de Campos, né? Que é pensar a tradução como a tradução recriadora, como uma transposição inventiva da linguagem poética, que termina fechando muito com o pensamento do Haroldo de Campos, quando ele teoriza sobre tradução, que é quando ele cria o termo transcriação, né, que seria a apreensão do modo de intencionar na língua de partida e uma posterior criação estética na língua de chegada, considerando as sutilezas da forma e da linguagem desta. E aí, assim, você vê nesse ponto também essa necessidade que ele tinha da famosa intervenção didática, porque ele considerava a tradução um processo de criação, quer dizer, um processo de você aprender como escrever poemas. Porque na medida em que você lia um poema feito por um grande autor de outro país, de outra língua, você observava como que ele usava aquelas palavras, por que ele escreveu aquele determinado verso, e aí fazia a transcriação na língua portuguesa. Era um exercício, né, de criação também. E aí isso fecha muito também com o lema que ele trazia para essa página, né, que ele trouxe de Ezra Pound, que era um dos poetas que ele traduzia, né, que ele lia muito e que traduzia, e que esse lema dizia assim: repetir para aprender, criar para renovar. E aí a gente chega, né, ao poeta. E aí, assim, claro que o nosso tempo é curto, não dá para explorar muito da obra dele como poeta, mas eu queria chamar a atenção de 2 pontos. O primeiro dele era esse desejo dele de escrever poemas longos, que é o livro que fica incompleto, que fica inconcluso, né, com a morte. Durante os anos entre 1958 e 1962, que é o ano da morte dele, ele estava escrevendo esse livro, né, que a doutora Maria Eugênia Boaventura reuniu e publicou numa edição que saiu pela Companhia das Letras, na edição do Homem e Sua Hora. Ela publicou, né, separado como se fosse fragmentos de uma obra em progresso. Eram esses estudos que ele estava fazendo de poemas longos, né? Ele era um leitor de Whitman, era um leitor de Jorge de Lima, e ele também queria fazer isso, era o desejo dele, fazer um livro com poemas longos, né? E o segundo, e aí também nesse ponto ainda, dos poemas longos, também ele tinha essa visão, né, que também vai ao encontro do que se falava já da linguagem cinematográfica, né, da terminologia de Eisenstein, que era a história da montagem, né? Então, e da estética do fragmentário também, que era uma característica do modernismo dessa fase, né, da fase dele depois dos anos 50, que era criar esses versos, esses grupos de versos que têm uma certa autonomia, né, e que parece um poema comum, mas depois tem uma continuação, quer dizer, há uma progressão nesse poema que vai se alongando, e às vezes chega até a um livro completo, como se fosse um único poema. Então, eram esses versos, esses grupos de versos que parecem autônomos, seriam como os takes, né, do cinema, e depois passariam por um processo de edição e de montagem. Ele tinha esse pensamento, ele falava muito sobre isso, e era esse o projeto literário dele, né, de criar um livro com poema longo. E o outro ponto, né, que também era muito forte nos demais poemas, é um diálogo incessante com a tradição, né, com os poemas antigos, né, com os mitos. Ele estava sempre trazendo isso, mas dentro de uma perspectiva histórica, né,
trazendo esses temas recorrentes da antiguidade, mas fazendo essa renovação, porque ele tinha essa preocupação muito grande com a renovação da linguagem poética, com novas formas, com novas metáforas, com novas imagens. Carpe Diem, que é um poema dele que fala sobre o tempo, sobre o presente, sobre viver o presente, né? E que dialoga com um poema de Horácio, que nasceu no ano 65 a.C., né? Aí tem o poema em latim e tem uma tradução do Antônio Cícero, que foi publicada na Ilustrada, e que ele começa dizendo: não interrogues, não é lícito saber a mim ou a ti que fim os deuses darão. Isso no poema de Horácio, né? E Mário Faustino começa o poema dele fazendo a interrogação. Ele diz: que faço desse dia que me adora? Esse mesmo poema também tem um diálogo com um outro poema escrito no século XVI por um poeta britânico, Herrick. Esse poema foi utilizado no filme Sociedade dos Poetas Mortos, né? Ficou bastante conhecido por conta disso, que é o poema chamado As Virgens para que aproveitem o tempo, que também fala disso, né? O sol rege o lume divino, para o auge se encaminha, mas logo o curso chega ao fim, o sol então definha. Isso no poema do Herrick. E nesse mesmo poema do Mário Faustino, Carpe Diem, ele também fala disso, fala do sol, quando ele interroga o que ele deve fazer: pegá-lo pela cauda antes da hora, vermelha de furtar-se ao meu festim. Então, assim, para fechar esses dois pontos que eu trago da obra poética do Mário Faustino, eu queria lembrar assim, que se o jabuti serve como medida da excelência da poesia brasileira dos nossos dias, né, nós vamos encontrar que, em 2018, o livro que ganhou o prêmio do ano era um livro de poesia de Maílson Furtado, que é um cearense, e o nome do livro é A Cidade, né, que é um poema longo, né? O livro todo é um único poema. E em 2020, nós temos Cida Pedrosa, que é do Recife, que escreveu Solo para Vialejo, que também é um único poema, né? Que está muito de acordo com aquele pensamento da obra que ele não conseguiu concluir, né? Que era o desejo dele fazer. E mais recentemente, se a gente olhar o ano passado, né, que novamente um livro de poesia ganhou o livro do ano, que foi a Luísa Romão, é um livro que dialoga muito com a antiguidade, com a tradição, né? Que eu também guardamos pedras aqui. E dialoga nessa mesma perspectiva, né, de olhar para o passado para discutir o hoje. Né? Então, é muito interessante e isso demonstra como Mário Faustino é atual e como vale a pena ele ser estudado. E aí eu deixo também com vocês as capas dos livros, né, as imagens das capas dos livros que eu usei como referência para essa aula, com uma recomendação bem grande sobre os livros da doutora Maria Eugênia Boaventura, que se aprofundou bastante na obra dele. Tem também aí um livro de um professor daqui da Federal do Piauí, que também é um pesquisador da obra de Mário Faustino, e tem também o do Benedito Nunes, que inclusive foi amigo de Mário Faustino, e que também escreveu muito sobre ele, e O Homem e Sua Hora, que é a edição da Companhia das Letras mais recente. Eu agradeço mais uma vez, muitíssimo obrigada.